Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram, se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre amplitude de movimento na musculação. E antes de eu começar a conversar sobre esse assunto com você, eu preciso te dar um recado. Aqui do lado de fora do local onde eu estou, está acontecendo uma festinha, uma festa religiosa relacionada à Igreja Católica, está tocando um forrozinho aqui fora, só que o som tá entrando aqui no quarto onde eu tô. E aí eu tô perdendo um pouquinho a concentração. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ou eu escuto música, ou eu gravo um vídeo, eu crio uma linha de raciocínio. É complicado fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, hoje eu vou demandar um pouquinho mais de esforço, de concentração para fazer esse vídeo aqui. Então, em alguns momentos pode ser que eu perca um pouquinho a concentração, mas vamos embora, vamos tentar gravar esse vídeo aqui. Então vamos lá, veja. Há um certo tempo eu gravei um vídeo e coloquei tanto no YouTube quanto no Instagram falando sobre amplitude de movimento. E a mensagem principal era a seguinte: todos os movimentos da musculação devem ser feitos com altas amplitudes de movimento, ou com a maior amplitude de movimento possível. Porque quando você realiza os movimentos de musculação com altas amplitudes ou com a maior amplitude possível, você tem melhores resultados no que diz respeito a ganhos de força, a hipertrofia muscular, ou seja, ganhos de massa muscular e a perda de gordura corporal. Portanto, se você deseja ganhar mais força, se você quer ganhar mais massa muscular, se você quer perder mais gordura corporal, você deve realizar os movimentos de musculação com altas amplitudes de movimento. E aí vem a pergunta: e se eu realizar os movimentos de musculação com amplitudes parciais? Se eu quiser fazer os movimentos no curtinho ali, o que é que acontece? Eu consigo ganhar massa muscular? Eu consigo ganhar força? Bem, eu vou logo direto ao ponto responder essa pergunta para vocês, porque eu trago um estudo hoje que foi publicado por pesquisadores brasileiros e americanos, e esses pesquisadores brasileiros é um pessoal lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que publicaram um estudo no ano de 2021, portanto, no ano retrasado, e esse estudo foi publicado no European Journal of Sport Science, que em tradução livre seria o Jornal Europeu de Ciências do Esporte. O que é que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 45 mulheres jovens, e submeteram essas mulheres a treinar durante 3 meses, 2 semanas, aproximadamente 3 meses, na cadeira extensora. Só que essas mulheres eram divididas em 4 grupos. Preste atenção para você entender como é que aconteceu. O primeiro grupo era o grupo da amplitude de movimento inicial. Ou seja, essas mulheres ficavam fazendo o movimento de cadeira extensora só na amplitude inicial. Ou seja, elas tiravam o peso da inércia e levantava só até uma certa angulação. Elas não estendiam o joelho completamente. Eu vou colocar a figura aqui para você entender melhor como é que aconteceu isso. Tinha um segundo grupo, que era o grupo da amplitude de movimento final, ou seja, elas pegavam o peso a partir da metade do caminho e estendia o joelho completamente. E ficava ali, estendia completamente e descia até uma certa angulação, mas não descia a perna completamente. Tá aqui a figura para você ver. Tinha um terceiro grupo, que era o grupo da amplitude de movimento total, que treinava a cadeira extensora da maneira correta, ou seja, levanta o peso do local que está, né, tira o peso da inércia, estende o joelho e volta, ou seja, grupo da amplitude de movimento total. Eu estou dando umas tossidinhas porque minha garganta está seca por causa do ar-condicionado, tá? Tinha um quarto grupo. O quarto grupo era o grupo da amplitude com variação. Como é que acontecia isso? Esse grupo da variação treinava de maneira parcial, só que eles variavam o estímulo. Ou seja, em alguns dias de treinamento, eles treinavam a extensora com amplitude inicial, ou seja, tiravam o peso da inércia e tentavam estender o joelho um pouquinho só, né? Mas não estendiam completamente. E em alguns outros dias ou semanas, eles pegavam o joelho, estendia completamente, baixava o joelho, mas não baixava completamente, e ficava naquele movimento curtinho, né? Estendia completamente e descia até uma certa angulação. Tá aqui as figuras para vocês entenderem mais apropriadamente. Então, 4 grupos, tá? Um grupo treinava com amplitude total e todos os outros treinavam com amplitudes parciais. Elas foram submetidas a 12 semanas, o que dá aproximadamente 3 meses. O protocolo de treino foi 3 a 6 séries, com 7 repetições, com a carga de 60% de RPM, que é uma carga relativamente moderada. E eles davam 3 minutos de intervalo entre as séries. Um treino relativamente fácil, né? Porque elas faziam poucas repetições,
com a carga relativamente moderada e um tempo de intervalo longo. Foi um treino relativamente fácil de se fazer. E aí o que é que os pesquisadores observaram em relação à hipertrofia e à força muscular? Vamos devagarinho. Em primeiro lugar, em relação aos ganhos de massa muscular, eles mediram os ganhos de massa muscular no músculo reto femoral e no músculo vasto lateral. E aí eles observaram que para o músculo reto femoral, tanto na parte proximal, ou seja, na parte mais próxima ao quadril, quanto na parte mais distal, ou seja, mais próxima ao joelho, a hipertrofia aconteceu principalmente para o grupo que realizou o movimento com amplitude inicial, com amplitude parcial inicial, ou seja, aquele grupinho que pegava a cadeira extensora, tirava o peso da inércia e tentava estender o joelho, mas não estendia completamente. Então a hipertrofia aconteceu principalmente para essa amplitude. Inclusive, essa amplitude hipertrofiou mais o reto femoral, tanto na parte proximal quanto na distal, hipertrofiou mais do que o grupo que fez com amplitude de movimento total. E aí eu vou comentar lá no finalzinho do vídeo sobre isso. Considerando o músculo vasto lateral, que fica mais na parte lateral da coxa, o que é que aconteceu? Tanto a parte proximal, ou seja, a parte mais próxima ao quadril, quanto a parte distal, ou seja, mais próxima ao joelho, hipertrofiaram principalmente em duas situações. Também na amplitude inicial, que é quando tira o peso da inércia e tenta estender o joelho, mas não estende completamente, quanto na amplitude com variação, ou seja, que usou as duas variações, né? Tanto a inicial quanto a final. Inclusive hipertrofiaram até mais do que o grupo que fez com amplitude de movimento total. E aí vamos para a força. O que é que os pesquisadores acharam em relação à força muscular? Que os ganhos foram específicos à amplitude treinada, ou seja, aquele grupo que treinou com amplitude inicial ganhou mais força na amplitude inicial. Aquele grupo que treinou na amplitude final ganhou mais força na amplitude final. Aquele grupo que treinou com amplitude total ganhou força em toda a amplitude de movimento, o que é interessante. E o grupo que treinou com variação ganhou força em toda a amplitude, porque eles treinaram na amplitude inicial e na amplitude final, ou seja, os ganhos de força foram específicos para a amplitude treinada. E aí vamos para alguns comentários. Primeiro, todos os movimentos na musculação devem ser realizados com amplitude completa. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, a maioria das evidências demonstram isso que eu acabei de falar para você. Que quando os movimentos na musculação são executados em amplitudes completas, ou na maior amplitude possível, você tem melhores resultados nos ganhos de massa muscular, força e perda de gordura. Em relação ao ganho de força, tem um ponto muito interessante, porque quando você treina com amplitudes completas, você ganha força em toda a amplitude. O que não acontece quando você treina em amplitudes parciais. Imagina só, você só ganha força numa certa amplitude. A partir daquela amplitude, se você for mais além, praticamente você não tem força. Por quê? Porque você não treina acima daquela angulação. Então você deve treinar os movimentos da musculação com amplitudes completas. Inclusive, eu vou ser ousado em dizer isso, tem algum erro metodológico nesse estudo, porque é meio um contrassenso, né? A maioria da literatura demonstra que você deve treinar os movimentos de musculação com amplitudes mais altas, e esse estudo mostra que treinando com amplitudes parciais você até ganhou mais massa muscular do que o grupo que treinou com amplitudes totais. Então tem algum erro que eu não consigo identificar. Mas enfim, vamos para frente e vamos tentar extrair alguma coisa boa para se usar na prática a partir desse estudo. A segunda consideração que eu queria fazer para você é que, considerando esses achados em relação à hipertrofia muscular, quando você realiza amplitudes parciais, se você deseja dar ênfase a determinadas porções do músculo por questões estéticas, treinar em amplitudes parciais, principalmente amplitudes parciais iniciais, pode ser uma alternativa a mais para você lançar mão no treinamento. Isso se você deseja estimular uma determinada parte do músculo por questões estéticas. Aí você pode treinar em amplitude parcial sem problema nenhum. Claro que o teu treino completo não deve ser em amplitude parcial, mas em algum momento ou em algumas séries você pode fazer sem problema nenhum o movimento com amplitude parcial. Isso não vai te prejudicar.
O terceiro ponto é em relação à falha muscular ou à falha concêntrica. Muitas pessoas treinam realizando os movimentos até a falha concêntrica. Vamos imaginar aqui a cadeira extensora e a rosca direta. Na cadeira extensora, quando você entra na falha concêntrica, você não consegue mais estender o joelho completamente porque a fadiga não te permite. Então, nesse caso, o que é que você pode fazer? Você pode continuar o movimento, só que na amplitude parcial inicial, que é o que o teu músculo te permite, é o que a fadiga está te permitindo fazer. Nesse caso, você dá um plus ali para o teu músculo em relação ao estresse metabólico. Então, nesse caso, quando você leva o músculo à falha concêntrica, você pode continuar o exercício após a falha concêntrica na amplitude parcial inicial. Vamos considerar agora a rosca direta. Quando eu entro na falha concêntrica fazendo rosca direta, eu não consigo mais subir a barra porque a fadiga não me permite. O que é que eu posso fazer? Eu posso continuar o exercício, só que na amplitude parcial inicial, até que eu fadigue completamente. Nesses casos, você pode usar essa estratégia. É uma estratégia para intensificar o treinamento, aumentar os esforços de treinamento. E a quarta consideração é em relação aos ganhos de força muscular que são específicos à amplitude treinada. Eu consigo enxergar muita aplicabilidade na área de reabilitação. Por exemplo, quando a pessoa tem um problema articular e ela precisa ganhar força numa amplitude específica, porque ela tem baixo nível de força para aquela angulação específica, você pode treinar alguns movimentos de musculação com amplitudes parciais ou iniciais, se ela tiver dificuldade para realizar movimentos na amplitude parcial inicial, ou na amplitude final, se ela tiver dificuldade para realizar movimentos com amplitudes parciais na angulação final. Então veja, tudo tem aplicabilidade, no treinamento tudo depende. Então eu posso só treinar usando amplitudes parciais? Não, claro que não, mas as amplitudes parciais elas podem ser utilizadas em determinadas situações. Quando você quiser dar ênfase a uma certa porção de um músculo por questões estéticas, se você quiser ganhar força numa articulação específica e numa angulação específica, nesses casos você pode treinar com amplitudes parciais. Se você levar o músculo até a falha concêntrica, não consegue mais realizar um movimento de forma completa, você pode continuar o movimento com amplitudes parciais. Mas a literatura ela é consistente no que diz respeito à amplitude de movimento. Se você deseja melhores resultados, treine com maiores amplitudes. Dessa forma, você vai ganhar mais força, mais massa muscular e perder mais gordura. Quanto a esses achados que esse estudo mostrou, tem algum erro metodológico aí que eu não sei identificar, mas a gente tenta extrair o máximo possível dos estudos científicos. Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.